Eu queria falar uma coisa antes de a gente tratar de Libertadores aqui, e a gente estava falando sobre o São Paulo. Agora, os oportunistas, principalmente Carlos Belmonte, ele agora está começando a falar com todas as emissoras do mundo. Todas! Com um discurso, com todo o respeito que me merece, bizarro. Ele deu uma entrevista ao GE, como vai dar uma entrevista à Rádio Bandeira? Não sei se ele falou hoje com a gente também, até porque... previsto para falar hoje. Estava previsto para falar também, não faço questão nenhuma de ouvi-lo. Mas ele falou o seguinte, oportunista, criticou o plano do Casares e ele falou o seguinte, não existe resultado sem investimento. Não acredito nesse processo de redução da dívida a todo custo. Palavras do Carlos Belmonte, que disse nessa entrevista que ele só pensa agora na família e quem sabe lá na frente, se os pares entenderem que ele tem que se lançar para presidência, só pensa na presidência. Você pode repetir só essas duas coisas que você falou, que ele não... O que foi essas duas coisas? Não acredito nesse processo de redução da dívida a todo custo. E a outra coisa? Não existe resultado sem investimento. Quanto tempo ele ficou no comando lá do São Paulo? Pô, o mandato inteiro, os dois. Mas durante todo esse período, o discurso dele era totalmente diferente. Que era. E no basquete... Ele é um fanfarrão. E no basquete disseram, ele apareceu no basquete, né? Que ele gastava mais do que arrecadava no basquete. Que por isso que acabou o basquete. Pô, que legal, né? Ele acabou com o basquete de São Paulo. Acabou porque ele apareceu no basquete. Basquete bom de São Paulo. Pô, lotava ginásio lá e tal, tinha público. E aí acabaram o basquete, porque tava gastando mais do que arrecadava. Em cima dessa aspa dele, eu já torço pra ele se candidatar e não receber nenhum voto. O cara achar que não acredita em redução de custo a todo custo, um time que deve um bi. Ele vai destruir o São Paulo. Aquilo que você falou sexta-feira sobre o São Paulo, tinha falado na segunda sobre o Corinthians. Esses clubes não tem muita solução com esses caras não, velho. Ah, exatamente. Tem muita solução. Não tem. Os caras que enfiam no buraco são os caras que querem tirar do buraco. Não vá, a conta não fecha desse jeito nunca, jamais. Não, mas o jeito, a empáfia, a maneira de dizer, não, estou pensando só na minha família, quem sabe lá na frente, tá babando para assumir o comando do São Paulo, tá babando para ser eleito presidente do clube. E querem vender esse monte de bravata na imprensa. E agora você vai querer falar com todo mundo, sendo que você preteriu a imprensa, você como jornalista, Belmonte, escolheu 1 ou 2 veículos de comunicação para se comunicar. Vai dormir, velho. Você não tem credibilidade alguma. O Prédio tinha trazido informação. O Belmonte, naturalmente, poderia ser o sucessor do Casares, mas no meio do curso ele foi meio que escanteado politicamente, né? Limado. Aí surgiram outros nomes, né? Tanto é que nos 3 últimos jogos ele não foi. A gente só fica sabendo, a gente não tá lá pro dia a dia, mas ele não foi. E qual a justificativa? Eu não fui porque eu perdi espaço. Então estão dizendo que ele saiu por determinação dele, mas na realidade ele foi escanteado pelo Casares. Totalmente escanteado. Na atual função e no futuro um possível candidato Exatamente. Só que eu não sei, porque o papo é o seguinte, que ele apoiaria o Pinotti, certo? Eu até falei com o Pinotti... Contra o candidato do Casares. Contra o candidato do Casares. Que é o Ontem Alteio. O Ontem Ares de Abreu. Márcio Carlomagno. E o Ontem? Mudou? O Ontem vai ser vice-presidente na chapa. Do Carlomagno. Vai ser Carlomagno versus Pinotti ou Belmonte. Eu acho que vai ser Pinotti com apoio do Belmonte. Pinotti é o dono da Natura. O cara que comprou o Centurion, não é? Acionista, isso. E o Pinotti me confirmou. Eu perguntei para ele se vai ser candidato, ele não negou e disse que o primeiro programa que ele vai dar entrevista é o nosso. Assim que terminar o Campeonato Brasileiro. O Pinotti pode ser o nobre do São Paulo? Pode. Tem bala pra isso. Tem dinheiro pra bala isso. Tem, né? Tem bala pra isso. Saber se vão deixar o cara administrar o clube, né? Exatamente. Só uma coisa, algumas pessoas estão publicando aí que o Marco Aurélio Cunha, nosso comentarista do Jogo Aberto, poderia sair como vice. Eu duvido que o Marco Aurélio Cunha tope sair de vice de alguém. Duvido. Só isso. Afinal de contas, o Jogo Aberto é muito mais organizado do que o São Paulo, né? Depende do dia, né? Muito mais organizado. Hoje tava uma bagunça aquele negócio, velho. E a marca do Edu Draça? Acho que a gente passou com o Edu hoje. Acho que eles passaram um pouquinho do ponto. Passou um pouco do ponto. O pouco que eu conheço do Dr. Marco Aurélio Cunha... Edu hoje? Não. Se fosse só enfaixar, tudo bem. Quase morreu asfixiado com as espumas que a gente jogou na boca. O pouco que eu conheço do Marco Aurélio Cunha, eu e o Prédio entrevistamos centenas de vezes o Marco Aurélio Cunha. Vice esquece. Vice. Ele poderia, como presidente, eu acho que sim. Mas como vice... E como médico? Sim. Aí voltar como médico, não sei se ele quer mais eu isso acho também. que ele aceitaria o seguinte, eu vou, mas eu sou o próximo candidato. Talvez ele aceitasse assim. Mas vamos escrever? É que tá, a política do futebol. Prometeram lá atrás e não tem nenhuma garantia. No meio do mandato, como é que fica? Não tem nenhuma garantia que eu vou ser o próximo. Ele já foi passado para